a santa paz do Senhor. Amém, igreja? Amém. Inicialmente, amados, eu gostaria de agradecer primeiro a Deus o Pai, a Deus o Filho e a Deus o Espírito Santo por essa oportunidade que Ele nos concede nesta noite de podermos vir aqui a esta amada congregação compartilhar conhecimentos e experiência com os jovens, com estes príncipes eleitos nesta noite, para que possam receber da parte do Senhor conhecimento. Nós, crentes, precisamos ter conhecimento. Não é à toa que o profeta Oséias, no capítulo 4, versículo 6, ele vai nos alertar que o nosso povo, o meu povo, o povo de Deus, está se perdendo por falta de conhecimento. E saúde também é conhecimento. E quando nós podemos associá-la com o conhecimento bíblico, melhor ainda, porque o crente precisa conhecer a saúde, saber da necessidade dela, através da luz da palavra. Então, nesta noite, estamos encarregados da parte do Senhor para trazer esses conhecimentos aos irmãos, aos príncipes desta igreja, e através da base bíblica. E no final nós iremos reservar um tempo pequeno para que algum irmão possa fazer a sua pergunta. Lá na subsede Nova Sião, lá na Vila São José, não houve esse tempo, houve um atraso para o início e perdemos cerca de meia hora do tempo disponível, mas vamos tentar que hoje isso possa acontecer. Primeiramente, também agradecer a nossa amada irmã coordenadora geral do Departamento de Adolescentes da Assembleia de Deus em Caxias, irmã Betsemes, e na qual cumprimento a nossa amada irmã, também componente desse departamento tão importante para as congregações. E aqui a minha gratidão pela escolha, por terem sido usadas pelo Espírito Santo para nos chamar, nos convidar para trazer isto. Agradecer ao anjo da igreja, o nosso amado pastor Salomão. Eu agradeço pela bondade de ter nos convidado e permitido a nossa vida até aqui. E em nome do nosso amado pastor Salomão, eu saúdo a todos os demais obreiros e obreiras da igreja, e que isto se estenda até o nosso amado pastor presidente, pastor Caetano Jorge Soares, a nossa gratidão ao Ministério Missão em Caxias. E trago a todos os irmãos, a esta parte aqui da cristandade de Caxias, trago aqui o meu abraço fraternal, e aqui representando o meu pastor Edifran, presidente do Ministério da Assembleia de Deus, Ministério Internacional do Guará, em Caxias, sob a presidência do pastor Edifran. Trago aqui o meu fraternal abraço de toda a nossa congregação localizada em Caxias, no bairro Luísa Queiroz. Então, meus amados, vamos dar início, ao tema. Amados, nós aqui, sob o comando e debaixo da orientação e da inspiração do Espírito Santo, vamos trazer para os irmãos alguns conhecimentos. Iremos utilizar aqui alguns dados estatísticos a respeito de algumas doenças que tanto assolam a nossa população, não só em Caxias, mas também em todo o estado do Maranhão, em toda a nossa nação, a nossa pátria. Inicialmente, amados, irei ler para os irmãos aqui um texto bíblico. Os irmãos podem ficar atentos onde estão sentados. Lerei para os irmãos aqui a terceira epístola de João, e eu vou ler do versículo 1 até o versículo 4 para os irmãos. E o texto vai dizer: o presbítero, ao amado Gaio, a quem eu amo em verdade. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas
e que tenhas saúde, assim como muito bem vai a tua alma. Certamente me alegrei quando vieram os irmãos e testificaram da tua verdade, assim como tu andas na verdade. Não tenho eu maior alegria do que esta, a de ouvir que os meus filhos andam na verdade. E, meus amados, desse texto, dessa epístola escrita pelo apóstolo João, ele vai falar, ele vai demonstrar uma preocupação com um discípulo chamado Gaio, um homem rico, um homem de posse, e que era um homem colaborador da obra missionária. E aqui João estava orando, estava rogando ao Pai que concedesse saúde para Gaio. Gaio era um patrocinador, um apoiador do ministério, da obra. E João estava intercedendo, porque aqueles que contribuem com a obra, o obreiro precisa ter saúde para bem desempenhar as suas tarefas. Um obreiro com problemas de saúde é um obreiro que pode produzir menos. Lembremos-nos quando Paulo, escrevendo a Timóteo, preocupando-se com a saúde de Timóteo era um discípulo dos mais importantes no ministério de Paulo. No entanto, Timóteo tinha problemas estomacais, Timóteo tinha problemas intestinais, e Paulo, ao escrever para aquele discípulo amado por Paulo, ele disse, né, Timóteo, que tu não apenas beba água, mas também que você tome um pouquinho de vinho, de bem para o estômago. É claro, amados, que ali Paulo estava, naquela época não havia uma distinção, aí o escrito sagrado não distingue o vinho do suco de uva, é colocado como vinho, mas certamente Paulo estava ali recomendando que o seu discípulo Timóteo tomasse um pouco de suco de uva, que faria bem para o seu estômago. Então, saúde sempre deve estar ali bem perto, paralelamente ao lado da condição de saúde. E tendo saúde, nós teremos, amado pastor J. Abreu, vida longa no ministério. Por quê? Porque a seara é grande e os trabalhadores são poucos na seara. Então temos que contribuir e temos que nos autoajudar para que nós tenhamos saúde, para podermos sermos úteis da obra na seara por um longo tempo. E servimos, amados, ao Deus que se preocupa com a integridade da nossa saúde. Nós servimos ao Deus que está preocupado com a nossa condição emocional, está preocupado com a nossa condição espiritual e também com a nossa prosperidade. João, quando escreve a Gaio, ele está preocupado com 3 aspectos da vida de Gaio. Ele está preocupado com a prosperidade financeira, para que Gaio continue a ajudar a obra. Ele está preocupado, com a prosperidade, com a saúde de Gaio. Então o nosso Deus está preocupado com todos os aspectos. E eu hoje louvo aqui a Igreja da Assembleia de Deus em Caxias, aqui representada nesta noite pelo pastor Salomão. Eu louvo pela iniciativa e também o Departamento de Adolescentes pela iniciativa de trazer conhecimento para esses príncipes, esses jovens, a respeito da saúde. Amados, inicialmente eu vou falar de uma forma rápida aqui algumas estatísticas a respeito de algumas doenças que tanto afligem o nosso povo, as pessoas. E eu irei aqui no intuito de chamar a atenção dos irmãos, dos príncipes aqui presentes. Eu irei aqui tecer e irei comentar alguns números a respeito de algumas doenças mais comuns, mais frequentes entre as patologias, no dia a dia do médico, da vida do médico, da vida do jovem. Isso tudo para estimular
todos vocês, aos príncipes, a cuidarem mais da saúde. Amados, por exemplo, o diabetes chamado diabetes mellitus. Esta doença, meus amados, chamado diabetes, que tanto mata pessoas, tanto torna pessoas incapazes para o trabalho, para que os irmãos possam ter uma ideia. No ano de 2000, fiquem bem atentos, por favor, para estes números, para que vocês possam sentir a progressão desta doença, né, no mundo e no nosso país. No ano de 2000, irmãos, a nível global, havia 151 milhões de pessoas portadoras de diabetes. No ano de 2000, 151 milhões de diabéticos no mundo. Isso, amados, 9 anos depois, 2009, a estimativa global aumentou para 285 milhões de portadores de diabetes. E no ano de 2020, recentemente, outra pesquisa apontou 500 milhões de pessoas na face da terra portadoras de diabetes. Meus amados, o diabetes do Brasil, o Brasil é o 5º país do mundo em casos de diabetes. O 5º país no ranking mundial, perdendo apenas para a China, Índia, Estados Unidos e Paquistão. Então o país Brasil, a nação brasileira, é a 5ª nação com mais número de casos de diabetes no mundo. E um número mais alarmante ainda, que nos próximos 5 anos esse número aumentará para 30 milhões de portadores da doença diabetes. E as causas, amados irmãos, temos que estar atentos para elas. As causas são a obesidade, o ganho de peso excessivo, alimentação inadequada e a falta de atividade física. Sempre iremos dar aqui a ênfase em cada uma dessas doenças elencadas aqui nesta noite, a esses fatores: alimentação, tá? Como nós nos alimentamos, a vida sedentária e a obesidade. Então, meus amados, o diabetes é a 6ª causa de que mais mata pessoas nas Américas. Nas Américas do Norte, Central e do Sul, onde vivemos, é a 6ª causa de morte no Brasil e no mundo. Vamos falar, irmãos, rapidamente a respeito da obesidade. Amados, antigamente a fome, a desnutrição matava mais do que a obesidade. Hoje, comer mata mais do que não comer. E eu vou mostrar aqui dados estatísticos para vocês, jovens cristãos. Em 1990, para que os irmãos tenham uma noção, em 1990 a desnutrição ocupava o primeiro lugar do ranking das doenças que levavam à morte. Então, em 1990 era o primeiro lugar em causas de doença que levavam à morte. E nos dias atuais, a desnutrição caiu para o 8º lugar como causa de morte. E é considerada a obesidade pela Organização Mundial de Saúde, é considerado um estado de doença. E os irmãos, e o número, a obesidade era o 10º lugar no ranking como causa de morte. Subiu, amados, para o 6º lugar. E segundo a Organização Mundial de Saúde, a obesidade é um dos maiores problemas de saúde do mundo. Até 2025, 2,3 bilhões de adultos estarão acima do peso. Então, meus amados, a obesidade é uma questão de saúde pública que mata mais no mundo hoje do que a desnutrição. Veja só, no Brasil hoje, o estudo revelou cerca de 50 milhões
de obesos no Brasil. Irmãos, é um número muito alto, é um número alarmante. 50 milhões de obesos no Brasil. Destes, 8 milhões são crianças obesas, crianças que se alimentam de forma inadequada. Hoje, o que se vê? Pessoas inchadas, pessoas acima do peso, tá? E que sofrem as consequências na sua saúde desse problema da obesidade, do sobrepeso. Meus amados, outra patologia muito encontrada, muito vista e que mata muita gente no nosso país é o AVC. O AVC, que é o acidente vascular cerebral. Os irmãos, para terem um pouco de conhecimento, o AVC pode ser hemorrágico, ele pode ser isquêmico. Então o AVC que é o derrame, para vocês terem uma ideia, mata 12 pessoas por hora no Brasil. Então o AVC, o acidente vascular cerebral, mata por hora 12 brasileiros por hora no Brasil. Então, meus amados, e esta doença que muitas vezes está relacionada com a obesidade, com o estilo de vida do paciente, com a alimentação e com a vida sedentária, esta patologia, ela pode trazer sequelas irreparáveis. Um paciente vítima de AVC, ele pode ter um déficit na fala, ele pode ter um déficit na sua função motora, ele pode se tornar um paciente que mereça cuidados, inclusive da seguridade social. Então é uma doença que atinge muitos dos brasileiros e que muitas vezes torna a pessoa inapta para a vida produtiva. Então, meus amados, cada uma dessas doenças, relacionando-as com o estilo de vida, hábitos alimentares e o sedentarismo. Meus amados, um estudo foi realizado pela Organização Mundial de Saúde e esse estudo mostrou para nós sobre a questão do sedentarismo. E essa pesquisa, ela diz o seguinte, o estudo concluiu o seguinte: uma pessoa, para ser considerada uma pessoa não sedentária, essa pessoa precisa andar por dia mais de 5.000 passos. Uma pessoa que anda menos de 5.000 passos por dia, essa pessoa é considerada um sedentário. Então, meus amados, o ideal é que cada um de nós, cada um dos príncipes aqui presentes, cada um dos adultos aqui presentes, que nós tenhamos essa atividade física diária e que, segundo a Organização Mundial de Saúde, nós devemos andar cerca de pelo menos 8 quilômetros por dia, que corresponderia a cerca de 10.000 passos por dia. Menos do que isso, somos considerados pessoas sedentárias. Por isso, o crescimento acentuado da obesidade, devido à vida sedentária. Irmãos, outra doença que mata muito no Brasil, o câncer. Segundo a Organização Mundial de Saúde, quase 10 milhões de pessoas morrem por ano no mundo de câncer. Irmãos, é um número muito elevado. Cerca de 10 milhões de pessoas no mundo morrem de câncer, exatamente pelos hábitos e pelo estilo de vida. Os cânceres mais frequentes, o câncer de mama, o câncer de pulmão, o câncer de colo, intestino grosso e reto, câncer da próstata e o câncer de pele. Amados, o câncer de próstata é a terceira causa de morte por câncer no mundo. O câncer de próstata de nós homens
ele só perde para dois cânceres: para o câncer de pele, o carcinoma epidermoide de pele, e para o câncer de mama nas mulheres. O câncer de próstata é a terceira causa de câncer no mundo. E os fatores de risco relacionados com o câncer: a obesidade, o baixo consumo de frutas e vegetais, a falta de atividade física e, no caso do ímpio, o consumo excessivo de cigarros e de bebidas alcoólicas também está relacionada com o câncer no ser humano. Outra patologia, meus amados, a hipertensão arterial. O estilo de vida: a cada dia o número de casos de hipertensão no mundo cresce mais, devido ao estilo de vida, devido ao estresse do dia a dia, a ansiedade, o tipo de alimentação, a falta da atividade física e a vida sedentária. A cada dia, só para os irmãos terem uma ideia, no ano passado, foram catalogados pela Organização Mundial de Saúde a existência de 1 bilhão de hipertensos no mundo. 1 bilhão de pessoas com hipertensão arterial. E aqui todos saibam que o paciente hipertenso, ele vai desencadear na progressão da doença. Se não for controlada, se não for remediada, ela vai levar a outros transtornos cardiovasculares, como o infarto agudo do miocárdio, como a isquemia cerebral, o AVC, a trombose, o tromboembolismo de vasos profundos dos membros inferiores. Então, uma doença que mata silenciosamente. O paciente hipertenso, geralmente ele não sabe que é hipertenso, ele só descobre quando ele passa por uma unidade básica de saúde ou em algum local que ele possa aferir a sua pressão. Geralmente é uma doença silenciosa, é uma doença que cria complicações silenciosas, sendo descobertas às vezes nas suas complicações. Outras patologias, meus amados, antigamente pouco se ouvia falar a respeito de doenças degenerativas do sistema nervoso. Eu lembro, pastor Salomão, que há cerca de 30 anos atrás, pouco nós ouvíamos falar a respeito de Alzheimer, a respeito de doença de Parkinson. Se ouvia falar de forma rara. Eu não lembro, há 30 anos atrás, há 38 anos atrás, no curso de medicina, quase não víamos pacientes diagnosticados com Alzheimer, com Parkinson, e hoje em dia é uma doença com uma prevalência muito grande no meio da população. Isso tudo porque, príncipes, o estilo de vida, os hábitos alimentares, os hábitos de vida têm contribuído para o surgimento e para o crescimento desses números alarmantes no meio do nosso povo. Amados, outra patologia que nós aqui também relacionamos, as infecções sexualmente transmissíveis. Estamos falando aqui para o público de crentes, jovens cristãos, mas é importante, pastor Salomão, que nós falemos a respeito dessas patologias. Então as doenças, as infecções sexualmente transmissíveis, elas têm a cada dia aumentado no meio da nossa população. E eu trouxe aqui um dado, a Pesquisa Nacional de Saúde. A Pesquisa Nacional de Saúde apontou que 1 milhão de pessoas afirmaram ter tido uma infecção sexualmente transmissível no ano de 2019. Então, essa Pesquisa Nacional de Saúde identificou 1 milhão de pacientes a nível ambulatorial que tiveram uma infecção sexualmente transmissível, no ano de 2019. E, amados, à luz da Bíblia, nós podemos aqui falar para crentes, falar para os príncipes que fazem parte
desse povo chamado cristão. Nós, servos do Deus Altíssimo, temos que falar. E o porquê que esta doença ela tem aumentado a sua incidência? Tem porque as pessoas se afastaram do conhecimento bíblico. E nós podemos ler aqui para os irmãos, Apocalipse, capítulo 21, verso 8, a palavra, obrigado irmão, a palavra vai dizer, irmãos, em Apocalipse 21, 8, mas quanto aos tímidos e aos incrédulos e aos abomináveis e aos homicidas, aos fornicários e aos feiticeiros e aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Então, meus amados, o que tem levado os jovens a contraírem as tais infecções sexualmente transmissíveis? A falta do conhecimento bíblico, a falta do conhecimento a respeito do pecado da fornicação. Os príncipes aqui sabem que o pecado da fornicação é o pecado do sexo entre jovens, o sexo fora do casamento, o sexo abominado por Deus, porque Deus, Ele abomina o pecado, e Ele abomina o pecado da fornicação. E temos, amados, que falar a respeito disso no nosso meio, no meio desses jovens servos do Senhor, estes príncipes que aqui estão reunidos nesta noite. Então o jovem crente, Paulo vai escrever em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 7, ele vai nos ensinar, ele vai ensinar o jovem, que o jovem precisa esperar o momento certo para iniciar sua atividade sexual. E Paulo vai dizer que o crente tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Paulo vai dizer aos coríntios dessa forma. Então, meus amados, Deus abomina o sexo fora do casamento. E nós sabemos, amados, que do nosso Deus não se zomba, do nosso Deus não podemos escarnecer. Tudo que o homem plantar, ele vai colher. Então, meus amados, que nós, os príncipes aqui presentes, estejamos longe dessa prática pecaminosa da fornicação, porque é abominação para o nosso Deus. Meu amado, além disso, né, a fornicação, ela vai pavimentar uma estrada para a infidelidade conjugal. Então, amados, o nosso Deus, a palavra sagrada, ela nos orienta para que nós nos afastemos do pecado da fornicação. Meus amados, todas essas doenças, elas poderiam, amados, serem prevenidas. Hoje, meus amados, hoje o poder público gasta mais com a doença do que com a prevenção da doença. O nosso sistema público de saúde, tem gasto somas e cifras muito elevadas para a cura de doenças. E pouco tem sido investido na prevenção das doenças. A cada dia precisa-se criar mais leitos de UTI. A cada dia, aqui na cidade, com muita frequência, eu sou procurado por pessoas: doutor, irmão Elton, estou com um paciente um familiar precisando de um leito de CTI. A cada dia, mais leitos têm que ser feitos, têm que ser criados nos CTIs para atenderem as demandas causadas pelas doenças
sendo que na maioria destas doenças, a prevenção delas seria um fator predominante para evitar esses números tão elevados. Então, meus amados, o que se vê hoje? Unidades básicas de saúde, aquilo que os irmãos, que os príncipes chamam postos de saúde, as UBSs. Essas unidades básicas de saúde deveriam ter um olhar voltado para a prevenção, para a profilaxia. E hoje, nesta noite, temos esta pretensão, temos essa finalidade de despertar no meio dessa mocidade, cristã, não apenas para vocês, para a saúde pessoal de vocês, mas se intenciona neste encontro criar formadores da informação. Aqui muitos que estão hoje nesta palestra, nesta noite, desse encontro de príncipe, alguns aqui, às vezes é o único crente da casa, às vezes os pais ainda não se converteram, a mãe não se converteu, tios ainda não estão no caminho do Senhor, e hoje se intenciona nesta noite criar os formadores da informação, aqueles que possam levar aos vossos pais, principalmente aqueles que são filhos de pessoas não crentes ainda, levar a informação para os seus lares, levar informação para a sua escola, levar informação para aqueles que já cursam uma faculdade. Então, intencionamos, jovens, príncipes, nesta noite, levar informação. Nós precisamos ter informação. O crente precisa ter informação para que nós possamos mudar o destino de vida e de saúde, a começar dos da nossa casa. Então, meus amados, eu vou agora abrir aqui o espaço para que os príncipes, os jovens aqui presentes, os adolescentes, possam fazer pergunta. O tempo ainda são 8 horas e 32 minutos e vamos abrir aqui um espaço para que vocês possam fazer pergunta. A nossa amada, coordenadora do departamento, disse no início da sua fala que façamos como se fosse um consultório, Façamos como se fosse um consultório para que alguém dentre vocês possa fazer uma pergunta. Já tem uma pergunta aqui feita. Aqui, meus amados, a primeira pergunta que chegou: a próstata, para ficar em forma, o que deve ser feito? Tudo bem, são outras, irmão? Só cuidado aqui pelo vento, Meus amados, a próstata, como outros cuidados no nosso corpo, o irmão pode até ir me passando um a um. A próstata, como outros órgãos, como o nosso pâncreas, como os rins, como o cérebro e como outros órgãos do nosso corpo, ele precisa, para que ele possa nos conduzir a anos elevados de vida na terra e possamos ser úteis na obra com saúde, está relacionada com os hábitos de vida. É o estilo de vida de cada um de nós, é aquilo que nós nos alimentamos, é o estilo de vida, se somos sedentários, jovens, ou não, Então, os hábitos de vida, alimentação, nós precisamos ter uma alimentação saudável. Hoje em dia é muito comum as pessoas saírem de uma dieta natural, uma dieta à base de verduras, de legumes, de frutas, ou seja, uma dieta natural, Hoje em dia está sendo substituído esse tipo de alimentação pela alimentação industrializada. Observemos, irmãos, aquilo que nossos pais têm comprado para as nossas casas.
o que nossas mamães têm colocado nas nossas geladeiras, nos armários de suas casas, porque grandemente ali está a causa de muitas doenças, de muitas patologias, de muitos cânceres que têm surgido no meio da população. Muito bem, são similares, né? Irmãos, duas perguntas dos príncipes a respeito de AVC, do acidente vascular cerebral. Então, meus amados, nós temos que passar por exames regulares. Nós homens e os adolescentes e jovens não são diferentes dos demais da população. Nós sabemos que as mulheres têm um cuidado maior com a prevenção. As mulheres são mais cuidadosas. Para que os irmãos possam ter uma ideia, quando eu atendo 10 pacientes, no meio desses 10, 9 são mulheres. 9 são mulheres no meio desses 10 pacientes que eu atendo por dia. Isso demonstra claramente um descuido, um desinteresse por parte dos homens em procurar se prevenir. O homem não verifica a pressão arterial, o homem não procura ter conhecimento das suas taxas do sangue, ele não faz exames periódicos, ele não dosa um colesterol, ele não dosa um triglicerídeo, ele não tem noção como está a sua glicose, e essas taxas vão se elevando de forma silenciosa, levando não só o diabetes, não só levando a hipertensão, como a fase final desse processo que é o acidente vascular cerebral. Aqui um de vocês perguntou a respeito da nefropatia. Tem cura a nefropatia? Meus amados, eu creio aqui que todos já passaram ali em frente à hemodiálise. A Casa de Saúde, Maternidade de Caxias, tem uma unidade de nefrologia. O que é tratado? Por que o número de pessoas a cada dia aumenta? A cada dia eles têm que colocar uma máquina nova, uma máquina a mais para atender a população. Exatamente porque o número de nefropatas, o número de doentes renais tem crescido numa progressão assustadora. Por quê? Porque as patologias que levam a nefropatia crônica, que é a doença renal crônica, está crescendo as doenças que levam a isso. A cada dia, mais diabéticos, a cada dia, mais hipertensos, a cada dia, mais obesos. E isto tem aumentado imensamente o número de pacientes nefropata. E a prevenção, a melhor prevenção, são os cuidados com a nossa saúde. É manter a nossa pressão em dia, é manter a nossa glicose em nível normal. Então isso é que é o fator que vai prevenir, porque a maioria desses pacientes nefropatas são pacientes crônicos, praticamente irreversíveis. Dificilmente você vê, há casos, mas são raros, pacientes recebendo alta da hemodiálise. A maioria são pacientes crônicos e permanentes quase que sempre para o resto da vida. Certo. Aqui um dos irmãos, um dos príncipes vai perguntar: como posso me livrar da frieza espiritual? Como posso distrair a minha mente para não cometer erros? O amor é pelo meu próximo e a mim. Deixa eu ver aqui se tem alguma diferenciação. Tá bem. Então, aqui eu vou aproveitar para falar para os irmãos. Sim, essa aqui, né? Essa aqui o irmão está falando a respeito se a masturbação é pecado. Irmãos, aqui é uma palestra para príncipes, tem que ser falado, crentes têm que falar sobre esse assunto, tá bom? Então, ele está perguntando a respeito desse tipo de comportamento. Meus amados, nós temos a dizer para os irmãos que tudo, irmãos, nós temos que ter conhecimento bíblico.
O nosso Senhor Jesus Cristo, ele disse, errais, porque não conheceis as Escrituras. Eu peço que os príncipes prestem muita atenção a respeito dessa informação. Então, nós pecamos por falta de conhecimento. E nós, irmãos, o nosso Deus, Ele nos deu um instrumento para nos livrar. Tá? Ele disse: vós conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Meus amados, a cada dia, a cristandade, principalmente a mocidade das igrejas, tem mudado, pastor Salomão, de comportamento, tem buscado a cada dia, escuta, irmãos, a cada dia tem procurado menos as Escrituras. Meus amados, a mocidade da nossa congregação, lá aonde eu sou auxiliar do pastor presidente, não é diferente. As redes sociais, amados, têm ocupado a mente dos crentes. As mídias sociais, é o Facebook, é o Instagram, é o WhatsApp e outros mecanismos têm distraído a mente do crente, tem afastado os jovens da busca pela palavra. Porque o que vai, amados, nos proteger é o conhecimento da palavra. Quando um jovem crente, um jovem adolescente, está tendo um desvio de comportamento, irmãos, pode ter certeza absoluta, a palavra está escassa. A palavra está escassa na vida do jovem. Irmãos, em medicina se diz, há um termo jurídico, do latim na medicina, que diz que quando diz assim, condição sine qua non, quer dizer o quê? Sem essa condição não há. Nós não teremos jovens fluindo dentro da igreja, dentro da obra do Senhor, sem o conhecimento da palavra. Amados, há jovens na nossa congregação que deixam a Escritura Sagrada no banco da congregação. Há uma estante lá da congregação que nós usamos perto do púlpito. É muito comum, amados, a Escritura ficar lá. Jovens que passam a semana inteira